Oi gente, tudo bem? Mais recentemente aconteceu na sede da UFG o encontro do GT de Ciência e Tecnologia organizado pelo ProIFES Federação. Um importante encontro onde os principais pesquisadores, educadores, cientistas de diversos estados do Brasil se encontraram para debater e colocar ali as suas preocupações e a tomada de providências quanto a essa frequente situação de sucateamento das universidades e dos institutos federais, das universidades federais e dos institutos federais por todo o Brasil. Vamos ouvir algumas pessoas que participaram e que deixaram registrado a sua preocupação e as suas falas neste encontro do GT de Ciência e Tecnologia promovido pelo ProIFES Federação. Bem, primeiro eu apontei a crise atual. Aí na crise atual eu mostrei os cortes de recursos, a instabilidade dos recursos, desmonte das instituições, vários negacionismos, quer dizer, desrespeito aos resultados científicos, dificuldade de coleta de dados, vários aspectos. Agora, mesmo apresentando essa crise, eu pensei num futuro melhor para nós, né, na medida em que tenha uma consolidação da democracia e uma restauração da autoridade científica. E aí, justamente, o que eu estou colocando mais para o futuro é uma maior aproximação da ciência com a sociedade. Quando eu falo da maior aproximação da sociedade, eu vejo uma importância muito grande da comunicação pública da ciência. E quando eu falo comunicação, não só dos resultados científicos, mas também dos procedimentos para se chegar a esses resultados. Essa aproximação da sociedade, ela não só para oferecer resultados à sociedade, mas também para ouvir demandas da sociedade com relação à ciência. Foi isso, basicamente. Um ponto importante que a professora destacou também foi a questão do fundamentalismo que nós estamos vivenciando neste momento com relação aos avanços científicos, à ciência. Isso é um momento para se ser discutido e combatido, né, professora? Exatamente, é porque esse fundamentalismo significa dizer que não se obedece a nenhuma racionalidade. É de outra ordem. E se não se obedece a nenhuma racionalidade, por que considerar a autoridade da ciência? Esse evento aqui ele foi fundamental para que a gente pudesse discutir algumas coisas relativas à ciência como um todo no nosso país e no mundo em si. Tivemos colaborações aqui de palestrantes que estão brasileiros, que estão em outros locais, na Europa, nos Estados Unidos, mas o foco principal é a defesa da ciência, que nesses anos foi atacada aí em todos os modos, de todas as maneiras, e gente aqui vem para reafirmar a ciência brasileira, principalmente nos ambientes sindicais, e que temos um grupo muito forte aqui, que a gente pode tirar daqui de proveito, é que a ciência ela não é rasa, ela é feita, ela é construída, ela é batalhada, sempre com um fundamento educacional e pensando no ser humano. Eu acho que principalmente é nesse sentido. E isso não foge ao ambiente sindical, né? Não tem jeito de fugir disso daí. Estamos lá em defesa da sociedade, em defesa dos servidores do IFPR e dos nossos alunos, enfim. Então temos que ocupar esses lugares aqui. Esse encontro aqui, a gente debateu, dentre outras coisas, o investimento que é necessário para reconstituir a ciência e tecnologia no Brasil. A gente tem os números que dá a ordem de 35 bilhões para a gente retomar os investimentos na ciência e tecnologia, porque um país que abre mão da ciência e tecnologia é um país que fica refém de qualquer outro país no mundo desenvolvido. Então a gente debateu esses 3 dias de encontro aqui, mas a gente está com o debate aqui interno sobre ciência e tecnologia do sindicato e também com o olho lá fora, porque Bolsonaro é candidato à reeleição e perdeu, né, a primeira posição para Lula, e a gente sabe que a diferença de votos, apesar de ser 6 milhões, a gente tem que manter esses 6 milhões para evitar que, por exemplo, Bolsonaro seja reconduzido, porque o que ele destruiu da educação, da ciência e tecnologia, de todas as bases sociais da democracia,
mais 4 anos de governo, ele vai acabar deixando o Brasil com uma terra arrasada, né? É a própria desertificação do país, então a gente precisa. E isso não é a mera coincidência que Bolsonaro, por exemplo, tenha eleitores na faixa onde houve desmatamento, por exemplo, né? Então essas coisas são todas conectadas: educação, ciência, tecnologia, meio ambiente, políticas públicas que também foram subtraídas, e agora esse ataque com a PEC 32 que está sendo ameaçado a voltar. Mas é importante a gente falar uma outra coisa: Bolsonaro fez um impacto muito grande, mas ele não fez sozinho. A Câmara e o Senado também fizeram. Então a gente já voltou, agora não tem mais como voltar à eleição dos deputados federais e dos senadores, mas a gente pode contribuir para que uma vitória maior de Lula possa fazer com que eles não ameacem os direitos que os servidores públicos adquiriram, por exemplo. E com a PEC 32, professor, qual que é a ameaça direta? Só fazendo aqui de uma forma mais didática essa exposição desse conteúdo da PEC 32, como a PEC 32 pode ameaçar a nós, servidores públicos, a você, servidor público? Bom, tem vários aspectos, mas dentre eles, por exemplo, a redução do salário, né? Inclusive para professores que têm dedicação exclusiva, redução de até 25% do salário. Quer dizer, nós já estamos com salário defasados aí na faixa de 40%, esses 6 anos que não temos aumento de salário, né, que não tem recomposição do poder de compra do salário dos servidores, e que com essa PEC 32 uma ameaça de até corte de 25% do salário, quer dizer, mais arroz salarial para a classe trabalhadora. Além disso, você pode ter demissão de servidores, quer dizer, servidores que conquistaram com os seus méritos, a duras penas, né? Em outros momentos do Brasil, quando a gente tinha políticas públicas para o serviço público ser restabelecido no Brasil, agora ameaça ser cortada, inclusive com demissão de servidor. Então essas duas ameaças por aí já bastavam para a gente ir para cima do presidente da Câmara, para dizer para ele que nós somos contra, porque isso é um ataque direto do serviço público, é um ataque direto para a população que precisa do serviço público. Nós estamos realmente preocupados porque os cortes que nós estamos recebendo agora na educação estão sendo muito significativos, e nós sabemos que a tendência, né, se não nos posicionarmos, é de um agravamento bem maior, e as consequências serão inimagináveis. Até porque a professora Maria José é filha de um processo de inclusão no ensino superior, hoje professora. Qual que é a trajetória da professora que fala com tanta propriedade sobre essa preocupação? Muito bom você tocar nesse assunto. Bom, eu sou filha de uma empregada doméstica, né, com muito orgulho, e de um lavrador. Passei por vários desafios para chegar até o ensino superior. Fui bolsista. Na verdade, o que aconteceu? Eu era empregada doméstica também, né? E aí, se eu não tivesse conseguido uma bolsa para estudar e fazer um curso de pedagogia, certamente não estaria neste lugar. Porque o próprio sistema foi formatado para não alcançarmos, né, esse lugar, que é um lugar de posicionamento, um lugar político, um lugar de consciência, né, acerca de todos os processos e das contradições sociais. Ao longo da minha trajetória acadêmica, eu fui bolsista, né, na graduação, fui bolsista na especialização. Eu tive que me submeter a um financiamento estudantil, que também é um incentivo do governo para que a população mais carente, marginalizada como eu, né, que vim da periferia de Goiânia, né, a 35 quilômetros de Goiânia, alcançasse, né, êxito em sua trajetória de estudo. E se eu não tivesse me submetido a esse financiamento, não teria também alcançado o doutorado. E no doutorado, eu também fui aluna bolsista da FAPEG, que é uma fundação, né, que acaba contribuindo com essas bolsas, né, com esse incentivo a bolsas. Um incentivo do governo local, né, no nosso estado, mas que também acaba contribuindo para a formação em âmbitos federais, né, porque nós temos aí a FAPEG no âmbito federal e também no âmbito privado. E se eu não tivesse alcançado, né, essa bolsa, certamente eu não teria chegado hoje no pós-doc que eu estou atualmente matriculada. Lembrando que no meio dessa trajetória toda, ainda antes de concluir o meu mestrado, eu tive a possibilidade de fazer um concurso público federal. Então, hoje eu sou concursada pela Universidade Federal de Goiás, trabalho no Departamento de Educação Infantil, sou pesquisadora, continuo sendo pesquisadora, contribuindo para a pesquisa, atuo no ensino
na educação infantil. Hoje, atualmente, eu estou, inclusive, com agrupamento de crianças de 5 a 6 anos de idade, mas, ao mesmo tempo, eu contribuo na formação de professores, porque lá é um espaço de formação de estagiários, né? Contribuo na formação de pesquisadores, que também lá é um campo de pesquisa. Continuo contribuindo para a produção científica, porque eu pesquiso também sobre educação infantil. Contribuo na extensão, porque eu coordeno 2 projetos de extensão dentro da universidade. Ou seja, tudo isso só foi possível porque houve um incentivo, né, por meio de bolsas, por meio desses fomentos que são fundamentais. E com esses cortes, certamente, muitos que ainda estão trilhando esse caminho não alcançarão. Então, nós precisamos nos posicionar frente a esse desmonte, né, que está ocorrendo na educação, que está ocorrendo em outros espaços. Nós sabemos que é um desmonte muito significativo, que tem contribuído para destruir, né, um processo histórico, político, de movimento social, que nós sabemos que os movimentos mais importantes do Brasil estão sendo praticamente dilacerados, né, porque estão tentando nos silenciar. Detalhe, hoje eu estou no sindicato lutando por mim e pelos meus, né, pela minha categoria e por outras categorias que forem necessárias. Então, nós precisamos nos posicionar e ocupar esses espaços. Uma mulher da periferia, preta, que hoje está na educação e, sobretudo, no ensino superior, é uma questão de muita luta, né? É uma questão de posicionamento e muitos desafios. A gente tem passado por um momento muito difícil, né? E a ciência ela precisa de tempo para poder se desenvolver. Então, esses cortes, contingenciamentos, as dificuldades de conseguir financiamento, de conseguir as taxas de bancada, de conseguir bolsas para os mestrandos, para os doutorandos, de conseguir também valores competitivos, né, para bolsas de mestrado, de doutorado. Tudo isso prejudica muito a pesquisa, prejudica muito a ciência. E a ciência ela precisa de tempo, ela precisa de tempo de maturação. Ela, como a gente estava falando anteriormente, ela não tem atalhos. Ela tem um caminho específico que precisa ser desenvolvido pelo pesquisador e precisa de tempo para isso. Então, se esses contingenciamentos e esses cortes continuarem acontecendo, acontece da gente perder pesquisadores, né, perder professores, perder cientistas. Hoje em dia, várias universidades têm relatado que professores, inclusive com dedicação exclusiva, têm recebido propostas de universidades de fora e, com isso, o que é que a gente vê? A gente vê um fenômeno que está ficando cada vez mais forte na nossa sociedade, que é o fenômeno chamado fuga de cérebros. E isso prejudica demais o desenvolvimento, porque ciência é soberania, né? Então, se a gente não cuida dos nossos pesquisadores, se não cuida da nossa ciência, a gente prejudica o desenvolvimento de uma nação. Tem um fenômeno também paralelo a isso, né, que é a questão dos dados também, né? Hoje em dia a gente vê que que a gente tem tido fuga de cérebro e também desperdício de dados. Não temos um controle dos nossos dados locais, que tem a ver, inclusive, com as minhas pesquisas. E com isso a gente perde soberania também, que é a soberania de dados, né? Então, a gente está vivendo uma situação complexa e aí eu chamo toda a sociedade, chamo também todos os cientistas, por isso a importância de um evento como esse, né, que envolve pesquisadores, cientistas das universidades, com uma perspectiva de discutir isso, colocando que a ciência ela não está descolada do processo político, ela não está descolada da política. Né? Fazer ciência é fazer política também. E aí o sindicato, a partir desse encontro do GT, né, de Ciência e Tecnologia, consegue convergir, congregar essas discussões. Então, eu acredito que é um momento assim, que esse evento nos proporcionou um momento muito importante
de convergência, de compartilhamento, de escuta sensível também, do que os outros pesquisadores de outras universidades, no meu caso eu sou da UFBA, mas temos aqui pesquisadores de Porto Alegre, do Rio Grande do Norte, de várias partes do país, né, que vieram aqui apresentar suas pesquisas, mas também expor todas as suas angústias também enquanto pesquisador nesse país. Sim, foram 2 dias de muita discussão aqui no debate no encontro de Ciência e Tecnologia do Proif Federação, coordenado pelo GT de Ciência e Tecnologia. Nós tivemos aqui várias discussões a respeito da reconstrução da ciência nacional. Isso aí vai impactar com certeza, tem um quadro aí para a gente mudar, diante de tanta coisa que a gente vai ter que ver como que sair diretamente da base e reconstruir a ciência do nosso país. A mobilização é importante, né? Não só pela federação, né? Mas também nos sindicatos de base, e cada um no seu estado, se mobilizando, difundindo, apoiando, viralizando informação, porque a informação verdadeira nesse momento, ela é fundamental e pode ser decisiva nas próximas semanas, né, professor? Sim, totalmente. O GT de Ciência e Tecnologia ele está com um trabalho bem forte agora na base, né? E é isso que nós vamos fazer, nós vamos trabalhar e vamos ver como é que a gente vai reverter todo esse quadro. Tem muita coisa que a gente tem que ver, principalmente relacionado ao financiamento, quantidade de cortes, o FNDCT, que foi tão abalado e ainda estamos aí para reverter todo esse quadro, mas vamos em frente.